Alô você, alô rapaziada ligada no canal Portugal. Meu nome é Luiz Faia, eu tô com Ralf Furtado e Bruno Furtado, direto da Praça da Liberdade, centro da cidade do Porto, aqui nos Aliados, lugar onde os turistas e portugueses se misturam para sair fazerem programas inacreditáveis nessa cidade linda. Agora eu tô nessa matéria para contar para você uma história muito louca, uma história muito esquisita que aconteceu comigo. Então preste atenção, essa história é uma história real que aconteceu comigo na noite de Réveillon aqui. Essa história fala muito sobre sua carteira de motorista, sobre o seguro do seu carro, sobre você que está vindo para Portugal ou mora em Portugal e tem dúvidas sobre quanto tempo vale a sua carteira de motorista quando você chega aqui, mesmo ela sendo válida, o que é o seguro do carro, o que significa o seguro do carro quando você para numa blitz, por exemplo, que aqui eles chamam de stop. A gente conversou com algumas pessoas e você vai ver agora se elas sabem ou não. E depois, fica ligado porque eu vou te contar uma grande história. Você guia seu automóvel alugado ou algum automóvel aqui em Portugal? Alugado. Alugado? Alugado. Você sabe qual é a idade mínima para você alugar um veículo aqui em Portugal? 18 anos, eu acho. 25 anos. Sério? Se você tem que ter 25 anos para alocar um veículo aqui em Portugal. Eu não sei como é no resto do mundo, mas aqui são 25 anos. Bom, eu quando aluguei no Brasil. E o que eles exigiam é que fosse acima de 18 anos e que tivesse carteira. Tivesse um cartão de crédito válido. Exatamente. Agora eu vou fazer para você uma pergunta. Eu passei por uma situação onde nem o sujeito da locadora checou a minha carteira de motorista. E a minha carteira de motorista ela já tinha passado de um período. Você sabe qual é o período que a sua carteira de motorista vale aqui em Portugal? Eu não sei. Quanto tempo você pode dirigir você estando aqui? Não sei. 185 dias. O senhor sabe o que pode acontecer com o senhor se o senhor for pego numa blitz, num stop, sem sua carteira de motorista? Fico sem ela, claro, isso é evidente. Não. Vai o quê? Fico sem a carta. Fica sem a carta, impedido de dirigir, pode até... Há 2 anos. E pode até ir preso. Tem preso? Agora, e o seguro? O seguro do automóvel, se você for pego sem o seguro ou ter um acidente sem o seguro, o senhor sabe o que pode acontecer? E preso na mesma. Você está aqui já há quanto tempo? Já estou aqui em Portugal já faz um bom tempo, em 6 meses. Um bom tempo. Você tem carteira de motorista? No Brasil tem, aqui não. Tá. Tem. No Brasil também. Você pretende dirigir aqui? Pretendo. Então eu vou falar uma coisa pra você. Você tá aqui há quanto tempo? 6 meses, mais ou menos. Olha só, sua carteira é válida? Pelo menos eu fiz o PID, né? Agora se... O que é o PID? PID é a carteira lá de habilitação no Brasil que você transforma para internacional. Agora se eu posso dirigir aqui por quanto tempo, eu não sei. Olha só, você pode dirigir com o PID ou com qualquer carteira de fora da Comunidade Europeia por 185 dias. Durante esses 185 dias, a sua carteira sendo válida, você leva no departamento de trânsito, eles fazem a equiparação com a tua categoria, em contato com o Denatran, e você tem sua carteira e você pode dirigir. Sabia disso? Não. Então fica sabendo, corre. Por 180 dias? 185. Ótimo, ótimo. E o estrangeiro daqui da Comunidade Europeia, se a carteira dele perde a validade, ele ainda tem 6 meses, acredito que de grace period, que seria o período de graça para ele ficar, e você não. Agora me diz uma coisa, você sabe o que acontece se te pegarem sem carteira de motorista, sem seguro aqui num stop desse de rua, numa blitz? Vai preso? Cana. E o cara te leva em cana numa boa, tranquilo, falando do Jorge Jesus. O cara vai falando do Benfica, não tem grossura, o cara conforme a lei, no dia seguinte você tá na corte, todo mundo te dando beijinho. Não tem problema, é o que é. Pô, queria que fosse assim no Brasil. Quanto tempo vale a sua carteira de motorista quando você atira pela primeira vez aqui em Portugal? Sua carta de até ter 50 anos. Aí você tem que fazer o seu primeiro... Renovação. Você sabe o que passa se você por acaso passar num stop, que seria uma blitz, ou em qualquer situação que ele peçam a carta de manejar e você não a tem? Paga uma multa E e pode ficar sem pontos. vai pra corte. Sim. Geralmente no dia seguinte tá na corte. Sem o seguro. Você algum dia já andou sem o seguro aqui? Não. Então explica só por um segundo. O seguro aqui é o quê? O seguro é obrigatório. Por lei. E sem ele? Sem ele também vai para a corte. Só uma pergunta rápida. Quanto você paga mais ou menos de seguro anualmente pro seu automóvel? 120 euros. 120 euros anualmente, gente, vale muito a pena, faz seu seguro. E agora, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo.
E essa história gerou essa matéria toda. Fica ligado agora, porque eu vou contar a história de quem chegou num stop com a carteira que tinha mais de 185 dias. Eu, que venho explicando no Canal Portugal durante 1 ano e pouco como isso funciona, como é que a burocracia daqui funciona, como é que isso... Eu vou contar para vocês uma história agora incrível que aconteceu comigo na noite de Réveillon. Vou até sentar aqui para ficar bem romântica. Na noite de Réveillon, por muita sorte, eu não tinha bebido. Eu não tinha bebido porque eu ia voltar para casa, eu moro em outra cidade, eu estava passando um Réveillon aqui no Porto com os meus filhos e com a minha namorada. E então, voltando para casa, eu fui parado num stop. O stop é o que se chama de blitz. Nessa blitz, tudo que eu acreditava sobre carteira de motorista, inclusive a minha, sobre seguro, sobre tudo, sobre a atenção que eu tenho que ter com o meu veículo, me mostrou que eu era um brasileiro nato, um cara meio despreocupado, enquanto aqui, com a graça de Deus, a polícia é muito simpática. Vinha eu dirigindo calmamente, tranquilamente, com a Carla Maria, minha namorada, ao meu lado. Eis que na chegada, isso já era 2, 3 horas da manhã, e como digo, eu não tinha bebido nada, a Carla também tinha, mas não tinha bebido nada que pudesse passar do limite. Quando encontramos um stop é no meio da estrada, não estava na cidade, era no meio da estrada, ali na A3, na Moreira Maia, na entrada ali para Passo de Ferreira. E eu fui parado por eles. Quando eu soltei, eu estava muito seguro, eu estava muito tranquilo, minha carteira é válida. Mas eu não sabia de um detalhe. Você sabe de um detalhe? A minha carteira era válida aqui no território português por 185 dias. No princípio, os momentos foram tranquilos, eu estava muito tranquilo, até que o policial veio até a mim e disse que a minha carteira ela não era mais válida e que eu estava numa situação muito difícil. Durante todo o tempo, os policiais que me abordaram, eles se preocuparam se eu estava nervoso, que eu ficasse calmo, que eu saísse da pista, que eu não corresse risco, que a minha mulher ficasse segura dentro do carro e tranquila. Eles conversavam comigo de uma maneira muito tranquila, e mais... Durante todo o tempo eles me orientavam, eles já me orientavam o que ia acontecer comigo, que eu estava sim indo para a corte e que essa corte ia ser breve. O meu documento do carro foi pedido naquele momento e aí vem uma outra coisa engraçada. Por causa de uma diferença entre uma conversa minha e o meu corretor de seguro, o meu seguro não estava válido naquele momento, o que agravou a minha situação absurdamente, ou seja, eu imediatamente fui notificado com uma multa de 500 euros pela minha carteira e imediatamente uma multa de 250 euros pela falta do meu seguro. E eu fui intimado a comparecer na corte diante do promotor público para ir a julgamento. A promotora me deu uma opção que é a suspensão da minha pena, né? A suspensão da minha pena diz o quê? Eu, se for condenado, eu tenho que pagar 500 euros pelo meu crime ou minha infração. Isso ainda está sendo decidido. Eles estão ligando para o Denatran para saber qual é a pena que eu teria no Brasil. Aí assim eles vão saber a pena que eu tenho aqui, que vai ser a mesma. Mas eu tenho a opção de fazer 100 horas comunitárias, de trabalhos comunitários. Ou seja, e uma pessoa vai me ligar, um assistente social vai me ligar, me perguntando quais são as minhas especialidades. Eu espero, parece que eu vou poder trabalhar com a cultura, talvez contar história para as crianças, ir para um colégio, ou quem sabe vou ter que catar lixo, seja lá o que for. E eu confesso a vocês que eu prefiro 1000 vezes fazer 100 horas de trabalho comunitário do que pagar 500 euros, não só pelo dinheiro, mas o trabalho comunitário dignifica. E você ligado no Canal Portugal, escutando essa história pessoal maravilhosa. A gente está aqui diante da Gare mais linda, que este ônibus mais lindo também. Passando tchau, fala galera. Ali a Gare de São Bento, uma das gares mais lindas da Europa. Praça da Liberdade, ali o Hotel Intercontinental, que deve ser uma babá para você ficar nesse hotel maravilhoso, Praça da Liberdade, bairro dos Aliados. E você está acompanhando uma história muito bacana, uma história que aconteceu comigo, que esclarece um monte de coisa sobre É importantíssimo você saber, se você quer morar em Portugal, se você quer vir para Portugal, você vai dirigir em Portugal. Essa matéria ela é importantíssima porque ela abriu as portas e informações para eu mesmo, que tanto venho informando no Canal Portugal, ter me dado tão mal, acompanha a história. Então, o que aconteceu comigo? Depois de toda a orientação que eu tive, o policial permitiu que a minha mulher fosse dirigindo o automóvel para casa. E esse me tornou o fiel depositário desse automóvel. A quilometragem dele foi anotada num documento que agora circula dentro do departamento de trânsito. Ou seja, eu preciso simplesmente, é simples assim, pagar 500 euros de multa, fazer o seguro,
levar o seguro no batalhão, isso nós estamos falando do seguro, levar o seguro no batalhão e lá eles vão devolver o meu documento do carro, o carro está apto. Quanto à minha carteira de motorista, eu tenho que agora dar um jeito junto aos órgãos públicos do Brasil para ter a minha carteira de motorista de volta válida para que eu possa trocar pela carteira de motorista portuguesa, agora sim, quando eu for, se é que já não sou, residente em Portugal. Diante da promotora, que é quem fez a prévia do meu julgamento, né? Quem fez o meu inquérito, todo o meu inquérito feito por uma promotora, também uma outra pessoa altamente instrutiva, altamente simpática. Eu me senti bem dentro da corte, dentro do Tribunal de Justiça o tempo todo. A pessoa que fazia os chamados, ela era preocupada. Era uma portuguesa preocupada porque ali dentro estão pessoas nervosas e ela me deixava com muita luz. No final, ao final, a promotora educadamente leu e ela me deu a Miranda. Ela disse que eu podia ficar calado, me tratou realmente como um criminoso. Numa boa, mas eu estava sendo tratado como uma pessoa que cometeu um delito grave, que é estar com a minha carteira fora do prazo de validade para guiar em Portugal. E mais uma vez eu digo, são 185 dias. Sua carteira pode estar válida no Brasil, ou seja, lá no país que você morar, você tem 185 dias para trocar a sua carteira facilmente, troca de uma taxa por uma carteira válida aqui em Portugal. Se a sua carteira não for válida, aí sim você tem que pegar autoescola. Então, concluindo a nossa história, eu fui instruído e no final da instrução eu fui dado como uma espécie de probation, que a gente chama nos Estados Unidos. Eu estou num período de provação, né? Não chega a ser uma liberdade condicional, mas eu tenho condições durante os próximos 6 meses para estar aqui em Portugal até o meu possível julgamento ou não. E como eu coloquei agora mesmo, eu optei pela suspensão do meu julgamento em troca de 100 horas de trabalho comunitário. Mas a promotora me deu as minhas obrigações. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que comparecer no meu endereço e informar a lei ao tribunal se eu for me ausentar por mais de 5 dias desse meu endereço ou se eu for me mudar. Eu não posso, de maneira nenhuma, cometer o mesmo delito que cometi. Eu posso até cometer outro delito, mas o mesmo delito vai tirar de mim o direito a essa suspensão. O direito a essa suspensão eu tive por um motivo só. Anda na linha, porque se você estiver totalmente na linha, se você estiver na linha, não tiver cometido nenhum crime, não tiver enrolado com o seu NIF, já disse, chega em Portugal, tira logo o seu NIF, porque é a primeira coisa que ele quer saber. Porque se você não tiver o seu NIF, você não pode estar em Portugal por um determinado período. E aí, lá dentro da sala do tribunal, você vai direto para a delegacia do CEF, quiçá direto do stop para a delegacia do CEF, e lá na delegacia do CEF tudo fica muito diferente, o papo é realmente de deportação. Mas eu estava com tudo correto, com o meu processo correto, com todas as coisas corretas, isso faz muita diferença. Então eu tenho uma série de obrigações a cumprir, dentre elas 100 horas de trabalho comunitário que eu ainda não sei. Um assistente vai ligar para mim, um assistente social, e vai me arguir quanto ao que eu vou fazer. Então, concluindo essa matéria, por favor, aqui, concluindo essa matéria maravilhosa e tão informativa, digo, uma experiência pessoal que fala como vale, quanto tempo vale a sua carteira de motorista se você é de outro país. Se você é da Comunidade Europeia, mesmo com a sua carteira de motorista com prazo de validade vencido, você tem um período de graça, você tem um período a mais para trocar sua carteira. Procure saber no site do Departamento de Trânsito, até do seu país. Agora, se você é do sul da América, se você é de países como o Timor, países que não são da Comunidade Europeia, sua carteira vale 185 dias. O seguro é obrigatório. Você procura a Fidelidade, a Liberty, tem uma série de companhias de seguro e tem seguros low cost. O seguro aqui cobre o vidro ou não, o terceiro ou não, ou seja, é igual o saco de pipoca. Tem de 10, tem de 15, tem de 20. Você vai encontrar um seguro que caiba bem no seu carro. Não compre um carro que você não conheça o histórico dele. Vá no histórico do seu carro, porque você tem acesso ao histórico do seu carro no Departamento de Trânsito. E a gente vai ficando por aqui e eu digo para você,
Preste atenção nos prazos de validade da sua carteira. Se a sua carteira foi emitida, se ela continua válida, seja ela de qualquer país. Porque a encrenca é grande e uma coisa eu tenho que agradecer. Eu agradeço aos membros da Lei Portuguesa que passaram esse episódio na noite de Réveillon comigo, porque eu tô aqui inteiro e só o que me deu foi vontade de contar. É assim que funciona, a confusão é essa, o que vale é isso, o seguro é isso. Tá sabendo? Tá sabendo como é que funciona? Então agora presta atenção, porque eu não sou aquele sitezinho. Você se liga, se inscreva no site canalportugal.pt, www.canalportugal.pt, nas mídias sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no IGTV, e assista nossas matérias, porque não tem papinho, pode ser assim, faz assado, não. Foi assim, é assim. É assim com o Canal Portugal, porque aqui em Portugal, mesmo o que é legal, é muito mais legal. Para vocês, um grande abraço, meu nome é Luiz Faia, direto para o Canal Portugal. Obrigado, Raul Furtado, obrigado, Bruno Furtado, pelo ao vivo no YouTube. Se liga, valeu!